Vamos lá, vamos de Global Review. Tivemos aí o fechamento do mês de março e vamos dar uma olhada geral nos mercados e também pensarmos sobre as grandes pautas, né? O que está acontecendo no mundo e o que a gente já tem aí para observar para abril. Vamos começar falando sobre essas pautas, né? Como eu venho falando em outros Global Reviews, né, a gente está o quê? Observando, né, um processo de menos globalização no mundo, né? Indo para um mundo menos globalizado ou até desglobalizado, dado o acirramento entre a relação Estados Unidos e China. E aconteceu diversas coisas no mês de março, inclusive, né, com o governo chinês falando abertamente que os Estados Unidos estava, né, forçando demais. Aconteceu também uma visita do Xi Jinping à Rússia. Houve acusações dos Estados Unidos que a China quer fornecer armas à Rússia. Enfim, está bem, né, bem quente este assunto, este acirramento entre essas duas grandes superpotências que vem dividindo o mundo, principalmente pós-guerra na Ucrânia. E a guerra na Ucrânia continua, né? A Finlândia conseguiu aí entrar na OTAN ou, né, conseguiu os avais para conseguir entrar na OTAN, ou seja, isso é algo que é ruim para a Rússia, algo que ela dizia querer evitar. E dado todo o movimento, a Finlândia lá, né, pediu para participar da OTAN e faltava aí a aprovação da Turquia, o que aconteceu. Existem outros trâmites, mas, né, já é uma notícia ruim para a Rússia, porque está trazendo a Finlândia aí mais próximo do bloco, né, contra a Rússia. Também há uma questão aí de caças, né, de alguns países enviarem caças para a Ucrânia, e isso seria já mais uma ferramenta dentro do arsenal ucraniano que vem crescendo, dado a ajuda dos países, para enfrentar a Rússia, o que poderia também mudar aí a balança na guerra. China é um assunto que a gente tem que sempre estar acompanhando, principalmente a economia, né? Retomou a economia da China, mas um pouco mais devagar, não tão rápido assim. E aí houve um anúncio aí de que, né, o Alibaba, né, o grupo Alibaba vai se dividir aí em 6 grandes empresas, que é uma coisa que o próprio Xi Jinping veio brigando lá atrás com as grandes empresas tech, algumas outras empresas estavam ficando muito grandes e muito poderosas. E aí a dúvida que fica é: o que vai acontecer com essas empresas? Será que teremos aí uma diminuição, talvez na sua competitividade, ou será que elas estando menores elas ganham espaço para conseguirem crescer mais? Enfim, é algo para ser observado, principalmente o setor de tecnologia. É uma área sensível para a China no próprio jogo geopolítico. O que incomodava o Xi Jinping era empresários aí rivalizando, né, com ele ou com o partido em termos de poder, né, dado que ficaram muito ricos. Juros, inflação e mercado de trabalho nos Estados Unidos continua sendo um assunto super importante, né? Tivemos aumento de juros em março de 0,25, mas 2 semanas antes da reunião o Powell chegou a ventilar, né, 0,5%, mas entre o que ele falou e a reunião houve a quebra do SEVB, né, e outros bancos lá nos Estados Unidos, e ele daí, né, aumentou menos os juros, falando que os bancos, né, essa quebra, houve uma redução de crédito e que isso faria parte do trabalho. Enfim, é um assunto que ainda é sensível a dados. Temos que continuar acompanhando porque a inflação ainda não está sob controle. Perdeu força, perdeu, tá? Mas a gente precisa observar, até porque a economia americana mostra sinais mistos.
tem algumas coisas perdendo força e outras ainda não. E uma delas é o mercado de trabalho e a gente precisa observar. E aí eu vou por último assunto, que é o Japão, tá? Agora em abril é para acontecer a primeira reunião de política monetária com o novo presidente do Banco Central japonês. E aí a gente vai ver se vai ter alguma mudança ou o início de um direcionamento para uma mudança futura na política monetária japonesa. E esse é um assunto importante porque envolve fluxos globais de recursos, dada a importância que o Japão tem em todos os mercados ao redor do mundo. O Japão é um dos maiores credores globais, se não é o maior. Legal? Então vamos lá e vamos dar uma olhada nos gráficos. E vamos ver o que o fechamento de março nos trouxe aí de sinais do que a gente pode pensar, né, em movimentos mais amplos para abril e que estejam se construindo. Deixa eu botar aqui, deixa eu pegar uma ferramenta aqui que faltou. Vamos abrir ela se eu precisar fazer um desenho. Vamos lá, vamos começar aqui com índice dólar, tá? E o índice dólar, pessoal, nós temos aí duas hipóteses, né? Ele começou a construir a partir, vamos botar aqui no gráfico, a partir aqui, ó, de novembro de 2021, uma trajetória altista de longo prazo, certo? Houve uma grande correção, tá? A partir de outubro, até porque subiu muito rápido, né? Uma das moedas, por exemplo, que se desvalorizou bastante contra o dólar foi o Ien, foi um movimento muito acentuado quando a gente olha para moedas. Houve uma correção deste movimento, tá? E aí, no curto prazo, no curtíssimo prazo, se criou aí fatos de que o dólar pode estar querendo mudar de tendência por um prazo mais longo, né? Se começa no curto e aí vai se construindo fatos, mas isso ainda não é, né? Ainda não está firmado, precisa acontecer mais movimentos. Então a gente está num período aí de incerteza. Pode ser que o dólar desfaça esse movimento de longo prazo ou ele está apenas corrigindo e vai voltar a subir. E aí a gente fica se perguntando, mas por que o dólar subiria? O que estaria acontecendo? Dado que tem toda essa discussão dos juros, né? Pode ser mais juros, e aí a gente vai ter inflação se acelerando de novo, ou sei lá, talvez algum piripaque aí que faça um voo para segurança, né? E o pessoal traga os seus recursos para o dólar. Né? Vamos lembrar que quando acontece problemas, choques econômicos, etc., geralmente, né, os recursos vão para o dólar. Enfim, estamos aqui, né, a gente não sabe quando isso pode acontecer, se vai acontecer, mas o que nós temos aqui? No mês de fevereiro, né, ele fecha acima, ele vem aqui na média de 21, tenta subir, não consegue, e no mês de março ele volta aqui na média de 21. Esta região onde ele se encontra, o índice dólar, está se tornando aí importante. Vamos que nós temos um movimento aqui, até, né, regiões de Fibonacci para um gráfico mensal. Então vamos observar se ele vai perder isso, né? Obviamente que a gente vai ter uma confirmação no final do mês de abril, mas a gente pode ver essa construção acontecendo no gráfico diário, no gráfico semanal. Mas aqui ele está numa região importante. Talvez ele perdendo aqui seja o sinal de que, opa, realmente o dólar é para baixo. Talvez os juros americanos realmente estão certos em começar a cair, né? E a gente vai poder pensar em discutir a corte de taxas de juros por diversos motivos. Dólar contra real continua embolado, tá dando sinais mistos aqui, inclusive no gráfico mensal, que é o seguinte, né? Janeiro fechou para baixo da média 21, fevereiro para cima, março para baixo, né? Tem uma pernadinha aqui, tá dentro de um canal de baixo, que já foi aí uma bandeirinha, uma possibilidade de bandeirinha que não ocorreu, né? Amplitude do canal permanece se há o rompimento para cima. E aqui tem um ponto importante, tá? Que está trazendo a indecisão é que ele está aproximando a média de 21 da de 50, que pode acontecer um cruzamento para baixo. Mas vamos observar que a média de 21 está bem flat, né?
Agora ela apontou um pouquinho para baixo, mas mês passado ela estava apontando para cima. Então ainda está indeciso. Enquanto o dólar realmente não tomar um lado, né? Romper, a gente tem um retângulo desenhado no dólar contra real. A gente vai ficar nessa indecisão que está se mostrando aqui. Possibilidades para subir e subir bastante ele tem. E também, né, dentro do próprio canal, ele pode cair bastante. Ó. Ele pode vir a 4.500. Bitcoin fez uma sinalização importante, fez um fechamento acima da média de 21 do semanal. Vamos ver se ele vai confirmar ficando aqui para cima. Treasuries de 10 anos aqui embaixo, né? Se segurou. Não está passando essa região de preços aqui, está se segurando. Quando a gente olha para o gráfico mensal, o cruzamento da média de 21 com a de 200, ele continua com o desenho de que quer subir mais, né? E aí a gente olha o dólar também, né? Ele pode subir mais, ó, ele tem espaço. Se ele passa essa região, ele tem espaço para vir para os 5. Os treasuries de 10 anos virem para os 5, o que vai estar acontecendo? Né? O dólar provavelmente vai estar subindo também. Veja que ele está fazendo essa construção aqui. Então, outro ponto importante a gente observar, né? Principalmente nos desdobramentos de curto prazo. Se vai perder essa região de preços aqui, os treasuries, os Eurobonds aqui de 10 anos, tentou, né, fazer um fechamento acima aqui dessa região, que é uma região importante histórica, de 2011, tá? E fecha para baixo dela, agora no fechamento de março, mas não perde essa região também. Veja que ele está aproximando média de 21 com a de 200, também querendo fazer um movimento de alta de longuíssimo prazo quando a gente está olhando um gráfico mensal. Então, bastante atenção também aqui. Aqui um ETF, tá? Das ações do mundo, para a gente ver como é que está, né? Os principais, né? A gente vai ter países com diferentes pesos devido ao tamanho das empresas, mas a gente consegue ter uma visão mais geral das ações dos mercados acionários daqui, olhando este ETF. Então, uma pernada aqui, corrigiu aqui no mês de fevereiro, veio a 61, tá? Vai continuar caindo. Ele caiu e se recuperou e fecha aqui acima da média de 21. Vamos ver se vai se sustentar e se ele vai, né, fechar o mês aqui, mostra, né, o que? Um movimento positivo para as ações no mundo inteiro. Ou, né, se ele está só se segurando aqui para, de repente, voltar a retestar essa região que ele estava aqui. As médias estão se aproximando um pouco, média de 21 ainda bem flat, tá? Então temos aí argumentos para voltar a cair e argumentos para se recuperar. Vamos dar uma olhada aqui em bolsas europeias, tá? Para andar um pouco mais rápido, eu não vou falar de bolsa francesa, que parece estar fazendo um topo duplo, a gente já vinha falando sobre isso no mês de fechamento de fevereiro, tá? Nem holandesa e nem Suíça. Suíça parece aqui quase o ETF de bolsa do mundo inteiro, ali, do Vanguard Total Stocks. Tá? Vamos falar de Reino Unido, que em fevereiro fechou aqui renovando máximas, né? E não se sustentou ao longo do mês de março, mas ele vai lá, faz uma correção e fecha aqui um pouquinho acima, ó, desta linha, podemos chamar de LTB, que estava ligando alguns topos anteriores. Tá? Ainda sugere que ele possa subir mais e renovar as máximas, ou retestar essa máxima aqui. Euro 50 e DAX, a gente falou no início de março, né, com o fechamento de fevereiro, que podia ser aqui um topo duplo. Veja que o DAX fecha lá para cima, tá? E o Euro 50 meio em linha aqui. Ainda sugere topo duplo. Fechou um pouquinho mais para cima, um pouco mais bonito, mas, né, dada toda a pernada, pode ser que aconteça uma correção aqui. Então vamos observar aqui se a Europa realmente, né, tem condições de passar essa região, se é um topo duplo e vai voltar para cá. Continuamos ainda tendo que observar isso. O Reino Unido, tá, já não acho tanto de topo duplo, até uma renovação de máximo, porque o Reino Unido ele estava mais atrasado que o DAX e que o Euro 50, tá? Que a Alemanha e que as principais ações europeias. Por problemas do próprio Reino Unido, a bolsa vinha um pouco apanhando, apesar de ter empresas globais, tá? E
Este movimento aqui me sugere, né? Eu acho muito menos um topo duplo e uma possibilidade de sim subir mais do que aqui as bolsas europeias. Então vamos observar se realmente vai acontecer esse descasamento ou se vai andar tudo em conjunto. Vamos dar uma olhada aqui na Ásia, tá? Né? A gente tem Hong Kong e bolsas continentais chinesas de Shenzhen e Xangai feias, né? Hong Kong está abaixo da média de 200, ó, tentou aqui em janeiro fechar acima da média de 21. No mês de março, de fevereiro, desculpe, fecha aqui para baixo e, né, apesar de não ter perdido, se segurou abaixo da média de 21, ainda com a possibilidade de cair mais. Ah, pode ser só uma correção dessa pernada aqui a 50 para subir. Pode, tá? Vamos ficar de olho aqui se Hong Kong vai se recuperar ou realmente vai desandar. E olha só, quando eu olho para as bolsas chinesas, né, que elas vieram na média de 200 aqui, por exemplo, ou aqui se segurou nessa região de suporte, olha como é que tá as médias, né? As médias estão se aproximando, né? E nos gera aqui incerteza sobre o que é este movimento. Vai cruzar ou vai se recuperar? Então, falando aqui, a gente tem bastante incertezas. A gente vem vendo vários gráficos que têm incertezas e isso reflete o que está acontecendo no mundo, né? Existem todo um movimento daqueles que, opa, não, os Estados Unidos pode cortar juros, podemos diminuir as restrições das condições financeiras e o mundo voltar a crescer. E aí tem os outros assuntos, mas a inflação não está controlada. Como é esse mundo, né, com este acirramento de Estados Unidos e China? E a gente vem refletindo isso nos gráficos. Nikkei, tá? Vou botar na tela porque Nikkei é um desenho que a gente tem já de bastante prazo, tá fazendo uma sinalização interessante, veio testar aqui o topo deste canal, que eu já falei que era uma bandeirinha pelo tempo que está acontecendo isso, a gente já, né, transforma essa bandeirinha aqui num canal de baixa, que se romper para cima, sim, tem esta amplitude de projeção. Tá? Então, bem atenção aqui que a gente pode ter um trade importante aqui, né, na bolsa japonesa de longo prazo. Tá? Eu vejo ela sim podendo vir aqui, quem sabe testar essa máxima aqui, ou realmente cumprir a projeção. Movimento de longo prazo, já venho sinalizando isso há bastante tempo, e isso pode estar ligado aí, né, ao novo Banco Central japonês. Teoricamente, uma política monetária mantida ultra frouxa, né, juros lá embaixo, tendem a empurrar, né, fluxo para a Bolsa de Valores. Por outro lado, se ocorrer alguma mudança no Japão, de que torne o Japão mais atrativo e traga fluxo que está em outros lugares de volta do Japão, eu me pergunto se isso também não seria positivo para a bolsa japonesa. Dado que, né, o cara vai trazer o dinheiro de volta para o Japão e eu vou fazer o que com esse dinheiro? Vou botar na bolsa japonesa. Eu acho que é um cenário possível sim. Ou seja, talvez o Japão esteja aí com... O que acontecer é para a bolsa japonesa subir, tá? Vamos observar aqui, eu acho que esse é o ponto talvez alto aqui do Global Review, da gente olhar isso de forma aqui, é essa oportunidade talvez em bolsa japonesa. Bolsa australiana tem se segurado aqui acima da média de 21, parecia um topo duplo, né? Temos que ficar de olho em commodities, uma bolsa dependente de commodities, houve aí, né? Olhando pelo Beacon, as commodities quiseram perder aí algumas coisas, houve algumas pequenas confirmações, mas nem tudo ainda está perdido, fica ainda, né, a dúvida. Bolsa Arábia Saudita aqui, né, entre 21 e 50, temos que ver para onde vai decidir, né, que lado vai tomar, mas parece que está perdendo força, apesar de ser um movimento de alta construído aí no curto prazo, né? Então será que é só uma correção para subir mais ou será que realmente é uma reversão? Vamos olhar aqui um pouco de bolsas americanas, de vez olharmos para S&P, Russell 3000 e Wilshire, tá? O que a gente tem desses índices americanos aqui? Aqui havia um canal de baixa, houve um rompimento lateral,
mês de março, né? Eles estão brigando em torno da média de 21, tá? Parece que houve um pullback em cima do canal e, opa, uma sinalização positiva de que possa subir, tá? Observar essa região, será que ele vai conseguir ganhar essa região aqui, o Russell? Já no Wilshire, ó, não é tão bonito assim, ó. Ele tá próximo da média de 50, tá? E aproximando para cruzar para baixo. O que diferencia aqui? Diferencia empresas menores para empresas um pouco maiores. Talvez o que puxe aqui o Russell 3000 seja o Russell 1000. Vamos ver aqui o Russell. Vamos ver. Vamos puxar aqui o Russell. O RUI e o RUT. Ó, o RUI. E vamos ver o RUT. Tem uma diferença aí no 3000, né? Que a gente tem que estudar com calma. Que é quais empresas que estão puxando né, este movimento de alta. Talvez sejam só as grandes empresas, por isso não está refletido no Wilshire, que estão puxando o movimento de alta e a gente tem todo um grande ecossistema de empresas menores que estão sofrendo, tá? Então vamos ficar atento para isso, né? Já temos quebradeiras de bancos e daqui a pouco a gente começa a ver, né, com condições restritivas mais apertadas, outras empresas menores quebrando também, tendo dificuldades. E aí pode ser um momento de consolidação. Não vou falar de bolsa mexicana, nem bolsa canadense e nem bolsa chilena. Vamos falar de bolsa brasileira, tá? Por quê? Ganha um pouco de tempo e olha só, né? Fechamento aqui, isso aqui foi um fato importante dentro desse canal de baixo, um fechamento aqui para baixo da média de 50, confirmando aqui este movimento, né, de fevereiro e aproximando a média de 21 com a de 50. Olha que momento perigoso para a bolsa brasileira. O que ainda tem aqui que a gente pode, opa, até que não foi tão ruim assim. Não teve um fechamento abaixo aqui, ó, do 101,430. Vê que ele fecha bem em linha com essa mínima de dezembro, tá? Mas olha só como está o desenho. Pode subir aqui no mês de abril para fazer uma correção? Pode, né? Vai estar dentro deste desenho aqui para pivotar. Deixa eu desenhar isso aqui para ficar um pouco mais... Pode vir aqui ainda para fazer um movimento. Mas o que a gente tem aqui, fora os indícios de gráfico diário e semanal, no gráfico mensal é mais para baixo. A média já está apontando para baixo, muito próximo da de 50. E esse fechamento para mim aqui, tá? Apesar de não ter sido abaixo dessa mínima, que é algo, né, que para quem é comprador é algo positivo, tá? Até ele vir aqui a testar essa região, né, de preços e subir. São pequenos fatos, mas a maioria dos fatos aponta para baixos, fatos técnicos. E aqui vamos dar uma olhada um pouco em commodities, em petróleo, né? Vamos ver como é que tá. Eu falei aqui que houve alguns, deixa eu botar isso grande na tela, do Beacon, né? No gráfico diário houve fechamentos aqui para baixo, mas veja que o fechamento do mês, apesar de ser abaixo da média de 21, ainda está em linha com este topo de outubro de 21, né? E era um movimento de alta, fez topo, corrigiu, né? Virou uma resistênciazinha, rompeu. Agora está virando um suporte, está virando um suporte forte. Porque quando a gente olha no gráfico mensal, no gráfico diário, os preços estão resistindo aqui em cima. Apesar deste fechamento que marca que perdeu realmente a média de 21 aqui os preços, ainda é muito alinhado aqui nessa região, não faz abaixo dessa mínima, né? E aí gera alguma incerteza. Será que a gente está só observando uma correção no movimento de alta de longo prazo? Ou realmente a gente vai ver uma inversão nos preços das commodities? Aí a gente olha para petróleo, vamos ver aqui o Brent, tá? Vamos dar uma olhada no Brent. Ó, fechou, vários fechamentos abaixo da média de 21, fechou aqui, mas olha como ele respeita a média de 200 e ele retesta a média de 50 lá. Quando a gente olha para o gráfico semanal, essa média de 50 é mais ou menos a de 200. Então ele vai lá, testa a média de 200 e já sobe, né? Então vinha brigando aqui, os vendedores conseguem empurrar o preço e os compradores retomam. O que a gente quer observar para abril, né? Quem vai ganhar?
quem vai conseguir trazer os preços de volta abaixo dessa média de 200 ou acima dessa média de 21. Aí isso pode estar refletido em mais inflação, né? Em se acelerar a inflação, e aí, né, aquelas outras incertezas que a gente tem podem serem respondidas por isso. Eu vim batendo nisso há muito tempo. Aqui era para estar, tá o S&P aqui, mas era para estar o West Texas. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se era o West Texas que eu trazia aqui. Mas enfim, o movimento vai estar muito parecido para a gente não... Deixa eu botar ele aqui. Deixa aqui na tela. Na próxima a gente discute, que ele está um desenho muito parecido com o Brent. Tá? Vamos dar uma olhadinha no ouro. Vou botar o ouro aqui na tela. Ó. O ouro, pessoal, pode ser um grande Cup and Randle. Tá? Tá aqui a xícara. Tá aqui a alça. E aí uma alça. Deixa eu botar isso aqui mais para cá. Uma alça aqui mais lateral. Né? E o que a gente tem aqui, talvez, no ouro é a confirmação que está rompendo e é ele continuar subindo. E aí a projeção, meu amigo, é grande. Tá? Joga para lá, para cima dos 2.500 essa projeção do ouro. Tá? Então, talvez a gente esteja aí perto de verificar realmente a confirmação deste desenho. É um desenho aí que muita gente vem acompanhando há anos, podemos dizer, sobre isso, tá? Há anos viemos observando este desenho. O que poderia fazer, né? O ouro subir tanto? Dólar perdendo valor tende a ajudar o ouro, tá? E também uma questão de, né, problemas. Algum tipo de problema pode levar uma fuga para o ouro, como um porto seguro. Né? Tem muita gente que discute isso, tá? Se o ouro realmente é um porto seguro, e aí na pandemia o ouro sofre nos primeiros momentos, quando teve o problema dos mercados, mas a gente vê que o ouro depois se recupera. Tá? Tem a ter um pouco de corrida, é um pouco de reserva de valor. Então vamos ficar atento aí ao ouro, ele é importante. Trigo, querendo perder aqui todo o seu movimento, ó, né? Subiu bastante, tinha se desenhado um movimento de alto de longo prazo e não consegue se sustentar. Tá criando mais fatos realmente para realmente desfazer isso aqui. A soja não, a soja vem se segurando aqui um pouco mais valorizada. A gente pode observar isso muito, né, pelo beacon, né? Que ele está se segurando essa região de suporte porque tem commodities que ainda não perderam seus racionais de alta. Estão sofrendo pressão, mas existem desenhos de prazos mais longos que estão sustentando isso. Então, talvez a gente tenha um mês muito importante aí no mês de abril. Legal? Era isso que eu gostaria de falar aqui com o Global Review. Vale a pena a gente dar uma olhada mais geral, tá? Porque a gente vê as coisas acontecendo nos prazos mais curtos e às vezes elas estão ligadas, né, a movimentos mais longos. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e um grande abraço.